Estamos de volta com E Agora Doutora aqui na TVC, agora com a participação do ginecologista Dr. Diller. Seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho dessa hora do almoço de vocês. É um prazer receber um ginecologista aqui na TV para falar sobre os cuidados da saúde da mulher. É muito pedido e é algo que é muito difícil da gente conseguir um profissional, então muito obrigada por ter aceitado também o nosso convite. É um prazer, né? A gente está sempre disponível. Sei que às vezes é complicado realmente pelo corre-corre do dia a dia, Sim. Mas a gente tenta dar um pulinho aqui para poder compartilhar um pouquinho dessas informações, que é sempre muito útil, né? Muito, importantíssimo. Mas eu, como mulher, eu entendo a importância do acompanhamento, Sem né, de sombra ter de o dúvida. ginecologista ali do seu lado, acompanhando a sua saúde. Primeiramente, eu gostaria de saber quem é o Dr. Diller. Bom, Dr. Diller é um filho de Petrópolis, sou nascido e criado no Morém. Estudei minha vida no Colégio Ipiranga, Colégio Opção, e fiz a minha formação na faculdade aqui na Faculdade de Medicina de Petrópolis. Depois fiz minha formação ginecológica no Instituto de Ginecologia da UFRJ, no Rio. Retornei a Petrópolis e sigo até hoje fazendo meu trabalho aqui na cidade. Já estou formado há 21 anos e há 21 anos estou aqui tentando ajudar as mulheres da nossa cidade e arredores. Conta pra mim, após a faculdade de medicina, o que te levou, o que te deu aquela vontade de fazer a especialização em ginecologista? Essa vontade começou, na verdade, dentro da faculdade. Eu tive a oportunidade de conhecer belos profissionais durante o período da minha faculdade, onde que eu já trabalhava como acadêmico, estagiário, nos hospitais da cidade, no Santa Teresa, na antiga Casa Providência, e no próprio São Lucas, que hoje é o Hospital Unimed, e tive a oportunidade de conviver com esses profissionais de alto gabarito e muita qualidade como pessoa e qualidade profissional, e me despertaram a vontade de também seguir a carreira da ginecologia. Você trabalha apenas como ginecologista ou também como obstetra? Hoje mais ginecologista, mas ainda faço muito obstetrícia. Hoje nós estamos mais focados nas cirurgias de maior complexidade, cirurgias de videolaparoscopia, que são os de acesso minimamente invasivo, para fazer todo o tratamento das mulheres. Hoje a gente já consegue na cidade oferecer a todas as mulheres um tratamento minimamente invasivo de todas as patologias ginecológicas. Então depois a gente vai conversar um pouco mais de quais são essas patologias que a gente consegue tratar. Primeiramente, né, tem muitas mães, muitas mulheres, a gente já passou pela primeira consulta, mas às vezes tem uma filha que está ficando mocinha. Qual que é o momento da gente levar nossas filhas ao consultório do ginecologista pela primeira vez? Olha, essa pergunta é muito interessante. Realmente isso é uma dúvida que fica sempre naquele limbo, né? A menina, se ela vai no pediatra, se vai no clínico, se vai no ginecologista. O que eu sempre oriento é, a menina começou a menstruar, ela deve fazer uma visita ao ginecologista, para que a gente possa fazer as primeiras orientações a essa menina, dar as primeiras orientações de ciclo menstrual, de cuidados sexuais, de planejamento familiar, porque infelizmente a gente sabe que hoje em dia, cada vez mais cedo, essas meninas estão começando a sua vida sexual, estão na rua e muitas vezes não tem esse contato que a gente no passado às vezes tinha um contato mais fechado com a família, de ter essas informações. Hoje elas têm um acesso muito fácil à internet, a celular, e isso às vezes dificulta a própria família dar uma controlada nisso. Sim. Então a gente tenta de alguma forma auxiliar a família nesse ponto, a passar as orientações da forma correta, porque a gente sabe que a internet tem muita coisa boa, mas
também tem coisas que não são muito legais. Sim. E com isso a gente tenta também auxiliar, né? Orientar a vacinação contra o HPV, que é fundamental nessas meninas no início da sua puberdade. E daí para frente, trazendo para ela o hábito de ir ao ginecologista, de se cuidar, de se observar, que é o principal. Sim. A vacinação do HPV, hoje em dia, a gente consegue através do SUS para as meninas sim, as na meninas de puberdade. 9 a 13 anos têm a distribuição gratuita no SUS. Que antigamente eu lembro que a vacina de HPV era só no particular, né? Olha, já tem bastante tempo que já temos no sistema público muito boa cobertura. Infelizmente, sobra vacina porque a demanda de procura não é muito grande. Falta de informação. Justamente. Então, isso é fundamental, porque a gente vacinando as meninas, a gente espera que ela não vai ter o câncer no colo do útero, que ainda é o câncer que mais acomete as mulheres. E para as mulheres que não fizeram essa vacinação do HPV, por conta de não ter na época e tudo mais, que já estão mais maduras. Elas podem tomar a vacina até 39 anos. Sabe-se que se ela tomar a vacina antes de perder a virgindade, a eficácia é muito maior. Porque mesmo ela não tendo sintomas, ela já pode estar infectada do vírus e não saber, porque esse vírus pode estar latente no organismo dela. Pode ter sido transmitido pela mãe? Pode, mais difícil. Normalmente a transmissão mais fácil é a transmissão sexual. Sim. Mas a gente sabe que isso pode ocorrer e esse vírus ficar ali latente e a vacina auxilia a não ter uma infecção mais abrupta, mas não vai impedir, como se ela vacinar ainda virgem, que a gente sabe que dá uma segurança aí muito grande, praticamente de 100% dela não desenvolver o câncer do colo do útero pelo HPV. Então, a partir dos 9 anos, minha filha tem 9 anos. Já pode procurar o centro de saúde. Mesmo ainda não tendo ficado mocinha. Sim. Já pode procurar e fazer a vacinação para o HPV para prevenir, né? Justamente, levar o cartão de vacina, botar em dia o cartão vacinal dela, que a própria enfermeira do centro de saúde vai ver direitinho o tempo, a idade, tudo, e corrigir esse cartãozinho dela. Perfeito. E para as pessoas que nunca fizeram essa vacina, é só levar o cartão também para fazer essa vacina ou só no particular? Depois desse prazo, eles só fazem a segunda dose de quem tomou a primeira dose no período correto. Se já passou dessa a faixa etária dessa primeira dose, aí tem que procurar as clínicas de vacinação particulares. Mas é um investimento que vale a pena. Hoje a gente vê você gastando dinheiro no celular, carro, viagem, tudo, você tem que investir na sua saúde também. Não é nada exorbitante, já foi muito mais caro essa vacina. Hoje é um valor razoável que dá para a pessoa se privar de ir no restaurante uma vez e pagar uma vacina e ficar protegido o resto da vida. Sim, é importantíssimo, né? Ter esse conhecimento, ter esse cuidado com o nosso próprio sem corpo, sombra de né? dúvida, Porque sem sombra de podendo dúvida. prevenir o câncer, quem quer ter câncer? Ninguém quer ter, e tendo essa possibilidade de poder se prevenir, é muito valioso, né? Sem sombra de cuidado. dúvida. Voltando ainda para a primeira consulta, você já pegou casos de, por exemplo, os pais não conseguirem ter um diálogo amplo com a paciente e vocês terem que intervir nesse diálogo por proteção da paciente? Sem sombra de dúvida. Muitas vezes a gente faz esse papel vamos dizer assim, dos pais nessa orientação por conta da menina não ter nenhuma orientação dentro de casa e até ter essa barreira, às vezes, social de acesso aos familiares. E aí acaba a gente sendo um mecanismo de orientação, um mecanismo de doutrinação, vamos dizer assim, para essa mulher, essa menina que nesse ponto começou a ter vida sexual, deixou de ser menina, né? E ela passa a ter toda uma orientação da sua vida adulta, sua vida de puberdade. E vamos dizer assim, as consultas, elas podem ser feitas individualmente, mesmo a adolescente, né, sendo menor de idade, ou obrigatoriamente a consulta tem que ser acompanhada pelos seus responsáveis? Olha, isso é um questionamento muito grande em relação à legislação, mas normalmente a consulta tem que ser acompanhada por um maior de idade. Tá? Quando se fala
em exame local, em prescrição de medicamentos, isso tudo tem que ter o aval de um maior de idade, do responsável legal. E o intervalo, isso não falando agora apenas da jovem, da menina que está virando mocinha e tudo mais, da adolescente, mas falando num contexto global da mulher. Qual que é o intervalo das nossas consultas? Como Olha, o ideal é uma consulta anual, aceitável até bianual, mas acho que o que a gente deve preconizar e que deve ser sempre feito é uma visita ao ginecologista no mínimo ao ano. E nessa consulta é feito, além do preventivo, quais outros tipos de exames? Isso vai variar com a idade da paciente. Sempre fazer o exame físico da paciente, a coleta do preventivo a gente faz a partir do momento que a menina, a mulher, deixou de ser virgem, até os 65 anos de vida, toda uma vez a cada ano. Se caso for detectada alguma alteração, esse intervalo encurta para 6 meses. Durante a vida adulta, você vai fazer ultrassom para ver útero, ovário e ter uma visão interna um pouco melhor. Depois dos 40 anos, começar a fazer a mamografia. E depois dos 50, tem densitometria, urodinâmica, e assim, vai caso a caso, sabendo os outros exames. Sendo inseridos. E acaba que a gente também acaba pedindo os exames clínicos da mulher, exames de sangue, urina, para ir acompanhando e direcionando. Porque muitas vezes a mulher vê o ginecologista como sendo o clínico da mulher. Então acaba que esse rastreio das doenças e acompanhamento, acaba que o ginecologista vai fazendo. Aí acaba que a mulher faz acompanhamento apenas no ginecologista e quando tem alguma diversidade, anormalidade, vocês encaminham para outro profissional. Justamente. Normalmente é isso que acontece. Que é importante. Ter o contato diretamente com o ginecologista, com o profissional da nossa saúde, que entende as nossas alterações hormonais, é extremamente importante. Sem sombra de dúvida. Vamos entrar agora na questão, durante a ultrassonografia, né, que a gente faz para poder fazer a avaliação do nosso ovário, do nosso útero. Quais são as doenças que nós conseguimos, que podem ser contactadas através da ultrassonografia? Olha, a ultrassom é um método diagnóstico muito utilizado por nós ginecologistas, que a gente consegue ver o aumento do tamanho de útero, miomas, cistos de ovário, alterações na trompa, alterações no endométrio, que é a camada interna do útero. Hoje a gente sabe que a histeroscopia, que é um exame de visão direta, é o melhor exame para se investigar a cavidade endometrial, mas a ultrassom tem seu papel de ver se tem alguma lesão ou não nessa cavidade. E qual que é a diferença de miomas para cistos? Miomas são tumores benignos, sólidos, provenientes da camada muscular do útero. E cistos são tumores líquidos decorrentes de expansão de células, ou seja, o ovário ele não tem mioma. O ovário ele forma cistos e tumores de células ovarianas. No útero você não vai ter cisto. No útero você vai, por ele ser formado por músculo, ele vai ter tumores sólidos de músculo ou uma lesão de bolhas de sangue, que é a endometriose da parede do útero, que a gente chama de adenomiose. E na camada interna desse útero você tem também pólipos, que são lesões tumorais benignas, na sua grande maioria das vezes, 5% que pode se malignizar. São tumores um pouco mais elásticos, mais flácidos, vamos dizer assim, que ficam na camada interna do útero, que a gente chama de endométrio. Tá? Então, a gente tem essa diferenciação do tumor sólido, que é mioma. No ovário tem alguns tipos de tumores sólidos, na sua maioria malignos, mas frequentes nos ovários são os cistos, que é dilatações, né, das cápsulas do ovário com líquido. Conta pra mim, síndrome do ovário policístico. Explica um pouco o que ela ocasiona no corpo da mulher. Existem duas coisas diferentes. Existe o ovário policístico e a síndrome do ovário policístico. Isso se mistura, às vezes, um pouco na cabeça das pessoas. E é importante mesmo a gente delinear isso, né? Porque
O ovário policístico é que quando a gente faz o ultrassom e vê que tem vários folículos no ovário. O que são isso? No ovário, cada mês você produz um folículo que se desenvolve e vai romper para ovular. Se você tiver uma disfunção hormonal, muitas vezes você não vai crescer só um folículo. Pode ocorrer de crescer 5, 6, 10, 15 folículos. E quando fazer a ultrassom, tem aquele aspecto de policístico no ovário. A gente fala, eu tenho policístico. Né? E a síndrome do ovário policístico, você tem que ter associada a essa imagem toda uma sintomatologia da paciente, de ganho de peso, hirsutismo, acne e irregularidade menstrual. O que seria hirsutismo? Hirsutismo é o crescimento de pelos fora das áreas naturais da mulher, semelhante do organismo masculino. Barba, penugem, bigode, cabelo no peito, cabelo de barriga. Então, são aumento da pilificação em locais onde na mulher não é o rotineiro. Então, isso é uma das características que ocorrem com a síndrome do ovário policístico. E o que, além desse crescimento de penugem e tudo mais, e a irregularidade menstrual, o que isso pode influenciar no dia a dia da mulher? Normalmente, quem tem a síndrome de ovários policísticos, ela está muito associada à síndrome plurimetabólica. O que é isso? É tudo decorrente a uma resistência da insulina no corpo da mulher. Então, isso vai determinar um ganho de peso, vai determinar uma possível diabetes no futuro, uma chance de hipertensão arterial. Então, vai ter todo um comprometimento clínico do organismo dessa paciente. Além da disfunção, ou melhor, a disfunção hormonal vai causar um desarranjo no organismo, fazendo com que ela desenvolva essas doenças clínicas, da diabetes, da pressão alta e da obesidade. E como tratar? Principalmente, minimizar, né? Antigamente, todo mundo chegou até a se operar muito o ovário policístico. Vamos dizer, há 10 anos atrás, se achava que era só dar anticoncepcional que regularizaria o ovário policístico, que é uma inverdade. Hoje a gente já sabe que o ovário policístico é decorrente da resistência insulínica do ovário. Então a gente tem que melhorar o acesso da insulina no ovário. Então a gente usa remédios iguais o diabético usa para controlar a glicose, muitas vezes é a metformina que a gente usa, que vai facilitar a entrada da insulina no ovário para fazer ação, diminuindo essa resistência a essa insulina. Com isso, faz com que o ciclo menstrual se regularize. Antigamente se achava que tratava com anticoncepcional, porque se passava o anticoncepcional e a mulher que não menstruava por causa do ovário policístico passava a menstruar regularmente. Hoje a gente sabe que o anticoncepcional só serve para regularizar isso. Agora, o que vai tratar o ovário policístico é a correção da resistência insulínica. E junto, claro, dos hábitos de vida, exercício, perda de peso, melhora de alimentação, isso tudo vai fazer num contexto. Porque você estando acima do peso dificulta, né, melhorar a sua resistência insulínica. Sim. É importante essa questão que você trouxe do anticoncepcional. Eu tenho síndrome do ovário policístico, por isso que eu estou entrando nesse assunto e eu vejo que a informação nem sempre chega de uma maneira global. E muitas vezes a adolescente é rotulada como tendo síndrome do ovário policístico e não é síndrome do ovário policístico. Só tendo o ovário policístico, né? Isso, e por quê? Muitas vezes o organismo da menina leva um tempo para amadurecer o funcionamento desse ovário. Então, se você fizer uma ultrassom em todas as adolescentes, 90% dessas adolescentes vai ter vários folículos no seu ovário e vai ser rotulada, teoricamente, se não tomar cuidado, como ovário policístico. Porque esse ovário ainda está imaturo e não produz só um óvulo, só um folículo para gerar um óvulo por mês. Pela essa imaturidade, ele ainda não está funcionando na sua plenitude, então ele produz 3, 4, 5 óvulos, 5 folículos, desculpe, por mês. Então, quando você faz um ultrassom, você vai ver vários folículos nesse ovário. E aí pode rotular de forma errada como um ovário policístico nessa adolescente, que na maioria das vezes não tem.
Sim, a partir do momento que a mulher já está madura e ela se mantém com essa síndrome, você comentou que a questão do anticoncepcional não trata de fato Sim. o ovário policístico. Então, essa mulher pode optar por não usar o anticoncepcional tradicional, por exemplo, a pílula, E só usar metformina. outro método contraceptivo e usar essa medicação para diabetes para Perfeito. tratar. Perfeito, é esse o tratamento hoje. A gente só associa o anticoncepcional para o ovário policístico se ela tem um desejo contraceptivo e não quer usar um método contraceptivo melhor, como o DIU, como o implante, que é o que mais a gente usa hoje, que é o preconizado pela sociedade, e os trabalhos mostram mais segurança. Sim. Então a gente acaba pegando aí mulheres aí de 20, 30 anos que já tomam pílula contraceptiva há 10, 15, 20 anos, aumentando o risco dela de ter trombose, de ter uma série de alterações clínicas, desnecessariamente, por uso indiscriminado do anticoncepcional. Perfeito. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido comercial e daqui a pouco a gente continua o bate-papo. Perfeito. Pode ser? Não saiam daí. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Estamos de volta com o E Agora Doutor. E continuando o nosso bate-papo, né, nós falamos um pouco sobre ovários policísticos, a diferença entre o ovário policístico e a síndrome do ovário policístico. E agora a gente vai perguntar sobre os miomas, né? Ele comentou um pouco sobre a formação dos miomas e quais são os reflexos de uma mulher ter mioma, o que isso pode acarretar na nossa saúde. Os miomas, os sintomas mais claros do mioma é o sangramento e a dor que pode acontecer na mulher. E isso pode acarretar distorções da cavidade uterina, causando dificuldade dela engravidar, causando abortamentos de repetição e causando hemorragias sérias que pode até determinar prejuízos sérios na vida da mulher. É a patologia benigna mais frequente do trato genital feminino e a gente convive com isso no dia a dia no consultório. Então, por isso que é importante estar sempre fazendo a ultrassom, pelo menos uma vez ao ano, para ver se tem mioma e se tiver um mioma para acompanhar o seu crescimento, porque o mioma não tem tratamento clínico. Você não vai tomar um remedinho para tratar o mioma. Você não vai tomar um anticoncepcional para tratar o mioma, para evitar que o mioma cresça. Isso não existe. Um anticoncepcional muitas vezes é prescrito para tentar ajudar a não ter um sangramento aumentado durante o fluxo menstrual ou até mesmo escapes intermenstruais. Mas ele não vai tratar mioma. Isso que é uma coisa que muita gente faz essa confusão de estar tomando remédio para tratar o mioma. O mioma não se trata com remédio. Mioma ou você não faz nada e acompanha como que ele vai se desenvolver, ou pega e opera. E a operação é evasiva, é minimamente evasiva, igual você comentou? Cada vez mais, as cirurgias abertas, as cirurgias principalmente ginecológicas, estão postas de lado. Hoje, para você fazer uma intervenção cirúrgica, só no extrema, vamos dizer assim, em pequenos casos que a gente abre barriga. Tá? É um caso de exclusão.
Todos os casos hoje podem ser operados por via videolaparoscópica ou estereoscópica, que é o tratamento minimamente invasivo, ou até mesmo de cirurgias vaginais também, que são minimamente invasivas. Porque a gente busca com isso diminuir o risco para essa paciente durante as cirurgias, diminuir o risco pós-operatório, facilitar que essa paciente volte para o trabalho mais rápido, ou seja, em 15 dias essa paciente está reinserida no seu ambiente de trabalho, menos risco de sangramento, menos risco de infecção. Então, hoje a videolaparoscopia está aí, é a realidade, seja ela por robô ou somente a videolaparoscopia. A gente consegue tratar todos os tipos de mioma, tamanhos variados de mioma, não só miomas, mas cistos de ovário, endometriose, como o que você falou, que é uma realidade hoje em 1 em cada 10 mulheres. Então, é o dia a dia do ginecologista hoje. E você, mulher que tem uma patologia, sempre busque uma opinião para uma cirurgia minimamente invasiva, ao invés de sair abrindo barriga, como se fazia há alguns anos. Perfeito. A gente consegue entrar e fazer um rabisco, né? Um rascunho rápido, um resumo rápido sobre a endometriose? A endometriose é uma doença de preocupação de saúde pública, né? Porque acomete 1 a cada 10 mulheres no período reprodutivo. E são mulheres ativas no trabalho, ativas em casa, ativas economicamente, vamos dizer assim. E isso afeta diretamente o dia a dia da mulher. A mulher sentir dor todos os dias é uma coisa muito complicada. E não só essa parte do dia a dia, mas é determinante muitas vezes na infertilidade da mulher. Que 50% das causas de infertilidade da mulher são decorrentes da endometriose. Então, é uma preocupação que tem que se ter, a mulher ficar atenta. Não é normal ter cólica menstrual, ainda mais cólicas de uma intensidade alta, que faça que a mulher tenha que ficar em casa, não possa trabalhar, que a menina não consiga ir no colégio, ou relatos que a gente tem de meninas que desmaiam no colégio por conta da dor, da cólica. Isso não é normal. Então, isso tem que ser alertado, isso tem que ser visto, tem que ser vigiado, para que a gente possa intervir e evitar que haja comprometimento mais sério por conta da endometriose. E a endometriose, como que é o primeiro passo para o tratamento? A primeira coisa da endometriose é a gente não deixar a mulher menstruar. Por mais diferente ou infortúnio que possa parecer, o ideal é que a mulher não menstruasse. Então, a menstruação foi uma coisa que o homem inventou fazendo um planejamento familiar. Então, se a mulher menstrua, todo mês ela tem um transbordamento de sangue, não só para fora, mas que cai pelas trompas para dentro da barriga. E células endometriais ainda vivas caem para dentro da barriga e muitas vezes o organismo não as mata. E essas células ficam ali e dali vão se reproduzindo mês a mês. E elas vão colando no intestino, colando na bexiga, colando no ovário, colando na parede do útero. E cada mês que ela vai menstruando, ela vai sofrendo como se fossem pequenas hemorragias internas, gerando inflamação de defesa do organismo e com isso cada mês trazendo mais dor. E como fazer com que a mulher não menstrue nesse caso? Aí a gente tem que fazer a intervenção com o uso de medicações para fazer um bloqueio hormonal dessa paciente para que ela não cicle. E em muitos casos, infelizmente, tem que ser feita a cirurgia. A gente tem 3 grandes indicações para a cirurgia de endometriose, que é a infertilidade, em casos de dor que esteja sendo refratário ao tratamento clínico com bloqueio hormonal, ou em casos onde essa endometriose já está acometendo órgãos nobres, como o intestino, como o ureter, que é o caninho que traz o xixi do rim para a bexiga, bexiga, ovário, e o próprio útero já sendo distorcido, trazendo problemas aí para a gravidez. Então, nesse momento, é indicado uma intervenção cirúrgica cirúrgica para o seu tratamento. Perfeito. Agora vamos entrar na questão de prevenções, né? Você comentou do anticoncepcional, métodos contraceptivos, né? Explica um pouco mais do funcionamento dos métodos contraceptivos, quais hoje nós temos disponíveis e eficazes no mercado.
É uma gama de métodos contraceptivos à disposição. Hoje é inconcebível alguém chegar e falar que engravidou porque desconhecia ou não teve acesso a um método contraceptivo. Cada vez mais a gente está utilizando os métodos que a gente chama de LARCs, que são os métodos de longa duração, com menos chances de falha e menos risco para o organismo da mulher, que são os DIUs, os CIUs, que são os DIUs de hormônio, e os implantes contraceptivos. Esses são hoje a primeira escolha que deve ser do ginecologista, que é toda a determinação das federações de ginecologia nacional e internacional, é a preconização dos LARCs como principal método contraceptivo que deve ser oferecido para o paciente. Sendo que, como eu digo, não existe um melhor método contraceptivo. A gente tem que individualizar caso a caso. Sim. E tem muitas mulheres que não gostam, não querem usar o DIU, não querem usar o implante e querem, por acharem, se sentirem mais confortáveis, de usar a pílula, que é o método mais popular e mais divulgado, vamos dizer assim, desde a década de 60. E as pílulas têm ainda seu espaço. O ideal é que seja cada vez mais utilizada com menos dose de hormônio. Aquelas pílulas baratinhas não se deve lançar muito mão delas, por conta de quanto mais barato, mais hormônio ela tem, menos purificado é esse hormônio. Então, cada vez mais usar pílulas com menos hormônios mais purificados, para diminuir o risco de trombose, os riscos que podem ocorrer no organismo da mulher por conta do uso prolongado dessas medicações. Qualquer mulher que usa anticoncepcional em pílula pode ter a trombose ou só predisposição genética? É tudo um somatório de fatores. Tá? O fato só do uso do anticoncepcional já é um fator predisponente. Se ela é sedentária, aumenta a chance. Se ela fuma, aumenta muito mais a chance. Se ela é engravida, aumenta mais ainda a chance. Então, se ela é obesa, aumenta mais a chance. Então, é uma série de fatores que são scores que a gente tem de avaliação de caso a caso de paciente, que a gente vê os fatores de risco dela desenvolver essa trombose. Perfeito. Mas, assim como o cigarro é um fator determinante para o câncer de pulmão, o anticoncepcional é um fator determinante para a trombose. Então, vou pedir licença mais uma vez, vou chamar mais um comercial e a gente continua o assunto. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós estamos de volta com o Dr. Diller falando sobre saúde feminina. Não saiam daí. Hospital Nossa Senhora Aparecida. A modernidade a serviço de Petrópolis. Equipamentos de última geração para melhor atender sua saúde. Atendimento humanizado e de altíssima eficiência. Hospital Nossa Senhora Aparecida. Aqui você tem certeza de que sua confiança é o mais importante para nós. Oficina do Tião. Uma tradição de confiança de 30 anos. Com retífica de cabeçote, manutenção de GNV, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica, diagnóstico computadorizado, mecânica em geral. Rua Marciano Magalhães, número 80, a 50 metros da entrada do Morim. Telefones 2243-3916. Estamos de volta com o E Agora Doutor. Estávamos falando sobre métodos contraceptivos e vamos continuar nesse papo com o Dr. Diller. Então, doutor, além do anticoncepcional, da pílula anticoncepcional, quais são, e do DIU, né, do CIU, quais são os outros métodos contraceptivos que nós temos e a eficácia? A gente tem o anel vaginal, que libera o hormônio semelhante da pílula, mas que é usado via vaginal, também é um método muito bom. A única coisa que desabona um pouco ele é o preço ainda, que custa aí na faixa de R$80, R$90 por mês, então fica um pouco difícil para a gente usar isso em larga escala para todos os níveis da população. Tem um adesivo que vai liberando
o hormônio na pele. O complicador do adesivo hoje em dia é mais, por a gente estar na região tropical, nós em Petrópolis sofremos um pouco menos, mas ainda tem muito isso de, não agora nesse frio, mas aqui tem esquentado bastante, com suor pode descolar, então a pessoa tem que ficar de olho para o uso. Então, e o adesivo fica colocado em qual área do corpo? Pode usar no área? braço, pode usar no bumbum. Então, normalmente são os dois, ou no dorso, né? Então, são os 3 lugares que normalmente se orienta a usar. Então, tem a fator estético, que às vezes as mulheres não gostam, que fica mostrando que tem um adesivo como se fosse um salompas, né? Aqueles adesivos anti-inflamatórios. E também o risco dele descolar. A camisinha, que é um método contraceptivo importante e que não deve ser encarado só como um método contraceptivo, mas sim para a proteção de todas as DSTs. Sim. Que eu sempre brinco com as pacientes que quem tem 2 proteções tem uma, quem tem uma às vezes fica sem nenhuma. Então é um alerta para todo mundo usar a camisinha. Isso, por mais que parece ser um jargão, mas eu acho que é um jargão que não deve ser deixado de lado e deve ter sempre um abuso dessa informação, que não deve se abrir mão da camisinha. Hoje a gente tem um aumento dos casos de sífilis, de HIV, e que isso só vai ser protegido com o uso da camisinha realmente. Então é importantíssimo não abrir mão da camisinha. Por mais que você não veja esses quadros de aidéticos, como a gente viu o Betinho, Cazuza, se definharem, hoje a gente tem portadores de HIV. É difícil a gente ver esse paciente tão debilitado, conforme a gente via na década de 90. Isso parece que deu uma sensação de liberdade para o jovem. Só que, assim, isso é muito perigoso, tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado. Né? Se você, menina, mas quem tem que se preocupar com isso é o meu namorado, é o meu ficante. Não, você também é responsável. Então, se ele não tem a camisinha, você ter a camisinha na bolsa, que a gente não sabe a hora que as coisas vão acontecer e as oportunidades às vezes acontecem e você não está preparado. Então, evitar o uso da pílula do dia seguinte. Como diz o nome, a pílula do dia seguinte é uma pílula de emergência. Então, não deve ser usado como método contraceptivo, ela deve ser usada só em casos especiais, casos pontuais, que assim, quem tem emergência todo dia é bombeiro, não pode ser isso, né? Então, a pílula de emergência são para casos pontuais, casos de estupro, casos de infortúnios durante uma relação. Por exemplo, a camisinha estourar e tudo mais, você poder recorrer. Justamente. Mas a pílula do dia seguinte, ela tem alguns efeitos colaterais no corpo da mulher, né? Sem sombra de dúvida, é uma bomba de hormônio. Então, assim, ela é usada para prevenir um problema maior. Mas ela não pode ser usada como um método terapêutico, porque ela vai botar mais em risco do que benefício o organismo dessa mulher. E tem um limite que a mulher possa recorrer É difícil dizer esse limite. O quanto menos usar é melhor. Os estudos mostram para usar uma a cada 3 meses, a cada 6 meses. Não tem, assim, um padrão de segurança para você usar, até porque é difícil você fazer trabalhos para ver essa segurança, botando as pessoas com emergência, justamente. Perfeito. Então, no geral, né, priorizar quando você está levando a sua filha, ou até mesmo no nosso cuidado, a utilização de DIU ou SIL. Né? O DIU, SIL e os implantes são hoje os métodos mais indicados para contracepção, até por segurança. Os implantes seriam o quê, além do DIU e do SIL? É um implante contraceptivo que se coloca aqui no braço e dura 3 anos. É o único que praticamente 100% garantido. Mais do que o SIL? Sem chance de falha. Sim, por conta de não ter chance de sair do lugar. Então vamos lá. Então o SIL e o DIU, eles são extremamente indicados, mas como que a gente precisa fazer essa manutenção para garantir que ele está bem posicionado? O ideal do DIU e do SIL, que o SIL, o Mirena, o Cailina, que são os DIUs hormonais, o ideal é que eles sejam colocados por estereoscopia para ficar bem posicionados e diminuir o risco deles saírem do lugar. Então no centro cirúrgico? Não necessariamente no centro cirúrgico, você tendo clínicas e consultórios habilitados e com condições de dar
condições dessa paciente fazer o procedimento sem sentir dor, vamos dizer assim, com anestesia ou sedação, você pode ser colocado em qualquer lugar. Mas sempre por via estereoscópica, para ver se a colocação foi bem realizada. E fazer um controle semestral com ultrassom para ver se ele não está deslocando. O DIU de cobre tem uma implicação maior, porque ele aumenta a chance de sair do lugar. Então, o ideal é que faça um controle de ultrassom mais a miúde, para que previna-se mais sobre isso. O Mirena e o Kailena, que são os CIOs hormonais, eles mesmo que saiam um pouquinho do lugar, eles por liberarem um hormônio, eles ainda mantêm a sua eficácia contraceptiva, o que pode dar um aumento de cólica e um pouco de escape de sangramento a mais da paciente. Então, esses fatores são fatores de alerta para fazer um ultrassom para ver se ele não está saindo do lugar, nada disso. O DIU de cobre, ele aumenta o fluxo sanguíneo da mulher? Sim. Normalmente, o DIU de cobre ele vai aumentar um pouco o fluxo da mulher e pode aumentar um pouco da cólica. Tá? Aí vieram os CIOs, que são os DIUs hormonais, que foi uma evolução desse DIU de cobre, que vieram para solucionar esses problemas que o DIU de cobre tinha. Você vê que a eficácia é quase 10% maior do que a das pílulas. Então, é uma segurança muito maior e muito mais seguro para a saúde da mulher. Bem, doutor, gostaria de te agradecer por esse bate-papo. Tenho certeza que tem muito mais assunto que a gente poderia abordar aqui, mas infelizmente nosso tempo está curto. Eu agradeço a oportunidade e aproveito esse seu espaço para divulgar. Hoje teremos uma live no Instagram, na nossa página da equipe Endosserra, Dr. Diller, DR, Diller. Vocês podem entrar lá, que vai ser um prazer. A gente vai estar discutindo hoje, ser 1 hora de bate-papo sobre miomas. Perfeito. Que esse mês de julho foi um mês de conscientização sobre o mioma e a gente está fechando o mês agora, né? Com essa live aí sobre os miomas, para tirar as dúvidas e estar batendo um papo sobre o mioma. Vai ser um prazer vocês acessarem lá e estar nos acompanhando. E quem precisar, estou à disposição na Clínica Checkup e direto no meu Instagram também, DR_Diller com L só. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada a você que acompanhou o programa e agora, doutor, aqui. Semana que vem o Bernardo está de volta. Acompanhem nas nossas mídias sociais, deixem seus comentários, interajam com a gente, deem sugestões de profissionais, médicos e áreas que vocês gostariam que nós trouxéssemos aqui para o E Agora Doutor, para a nossa grade da TVC. Mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. TVC, 20 anos com você.